Bom, nosso assunto agora é réus em fórum internacional. O que acontece com os crimes contra a humanidade e crimes de guerra? Sempre que um chefe de Estado, sempre que uma autoridade ultrapassa os limites da lei no poder diretivo, pode acontecer de caracterização de crimes de guerra ou de crimes contra a humanidade. Você pode depois pegar lá no YouTube que você vai ver a lista de crimes de guerra, né? Você sabe que numa guerra, por exemplo, enquanto se discute, enquanto está se guerreando, é normal que uma pessoa ou outra morra, né? Porque é o resultado da guerra. Mas quando se trata de uma pessoa que já um soldado capturado, por exemplo, o Estado tem a obrigação de tratá-lo de maneira humanitária, de prendê-lo, de julgá-lo e depois de entregá-lo de volta para o seu estado de origem. Sempre que acontecem essas violações, é um exemplo, né, do crime de guerra, mas o crime de guerra pode ter vários outros desdobramentos que a gente pode falar sobre eles depois: estupro coletivo, morte de civis e muitas outras coisas. Eu vou depois trabalhar um filme com vocês sobre isso. Depois de que o chefe de Estado extrapola o poder que é conferido a ele, ele automaticamente pode se tornar réu num fórum internacional. Geralmente, a Corte Internacional de Justiça, né, o Tribunal Penal Internacional, levando em consideração que a Corte Internacional de Justiça julga os litígios praticados, as violações praticadas pelos Estados, enquanto que o Tribunal Penal Internacional, que, se não me falha a memória, foi criado em 1990 ou 94, se não me falha a memória, e ele foi desmembrado da Corte Internacional de Justiça. Até então era a própria Corte Internacional de Justiça que promovia os crimes, os julgamentos dos criminosos de guerra. A partir daí passou essa prerrogativa para o Tribunal Penal Internacional. E o Tribunal Penal Internacional julga essa pessoa e condena essa pessoa. E essa pessoa será condenada à prisão perpétua. Não tem pena de morte no TPI, né? Notoriamente porque muitos estados não adotam pena de morte, né? Então não tem pena de morte no TPI. Existe um entrave. A pergunta que fica mas se o acusado está num país onde ele não é reconhecido como um criminoso de guerra, ao contrário, ele é um herói. Então o Estado, a Organização Internacional, ou o Tribunal Penal Internacional, não precisa do consentimento do Estado onde esse criminoso se encontra para processá-lo. Mas o TPI necessita do consentimento do Estado para capturá-lo. E aí vale lembrar e vale reportar a nosso filme, o último filme que nós assistimos, né, Julgamento de Guerra, que passou justamente nessas condições. A juíza podia processar, ela podia organizar todo o processo, mas ela não tinha poder de prendê-los se eles estivessem numa jurisdição, né, diferente. E ela então organizou todo um esquema para que eles saíssem, né, do esconderijo para ela poder capturá-los. Então é isso que acontece nos julgamentos de guerra. Nós vamos encontrar, por exemplo, o presidente do Sudão, que foi processado pela TPI e não estava nem aí, porque o presidente do Sudão estava dentro do Sudão, né? E o Sudão, obviamente que ele sendo presidente, né, não ia entregá-lo ao tribunal. Então ele desfez da sentença do tribunal, falou mal da sentença, falou mal do tribunal, né? E com perdão da expressão, né, mas ele, quando questionaram ele sobre a sentença, que o condenou por crimes contra a humanidade, ele disse que o Tribunal Penal Internacional podia pegar a sentença e limpar a bunda, né? Então, foi essa expressão que ele usou, né? Então, justamente porque ele sabia que ele estava nos domínios muito bem guardado, e ele não tinha motivo, né, para temer. Então, resumindo
a história. Nessas condições, o Estado não pode, o tribunal pode processar, mas o tribunal não pode capturá-lo onde ele estiver. Nós vamos trabalhar um outro filme também que fala sobre, não é necessariamente sobre julgamento de guerra, mas fala justamente sobre a situação de um presidente que permitiu, né, que a guerra civil tomasse proporções desumanas dentro do seu país, né? Bom, por último, vamos falar sobre as empresas e os tribunais arbitrais internacionais. Para você entender do que eu estou falando, lembre-se que alguns anos atrás, há uns 20 anos mais ou menos, nós tínhamos um banco no Brasil chamado Bamerindos. E o Bamerindos estava com sérios problemas econômicos. E um banco internacional se interessou em comprar o Bamerindos, que é o HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, né? E o HSBC mudou todo o perfil de banco no Brasil. Toda vez que você sentar numa cadeirinha no banco, você lembre-se do HSBC, viu? Foi o HSBC que inaugurou o sistema de colocar cadeira nos bancos para os clientes sentar, porque até então as pessoas ficavam em pé no banco. Se fosse 2, 3, 4, 10 horas que fosse, você ficava em pé, né? Hoje essa situação mudou graças ao HSBC. Mas o fato é que o HSBC não queria chegar no Brasil e colocar bilhões na compra do Bamerindos sem antes ter a certeza de que ele não estaria sujeito aos humores do Estado com relação ao seu patrimônio ativo. Então, o HSBC exigiu que antes de firmar esse tratado antes de efetuar essa compra com o Bamerindos, que a União, que o Brasil, né, assinasse, aquiescendo que caso houvesse algum problema veja bem, não é entre o HSBC e o Bamerindos, caso houvesse algum problema entre o Bamerindos e a União, que a União abriria mão da sua soberania doméstica para se submeter a um tribunal arbitral internacional. E aí você pode dizer assim para mim, mas PC, por que um país do tamanho do Brasil vai se submeter à vontade de uma instituição particular, né? E a nossa soberania, como fica? Bom, é bom lembrar que as questões que vão ser resolvidas no tribunal arbitral não diz respeito necessariamente à questão de previdenciária, questão tributária, essas questões corriqueiras, né? Mas sim da questão patrimonial. O HSBC não queria, né, arriscar colocar bilhões de dinheiro aqui dentro e depois perder todo esse dinheiro, por exemplo, num golpe de Estado, né? Então o que aconteceu? O Brasil olhou e pensou, é muito mais vantagem do que você ter milhares de trabalhadores desempregados. Naquele momento o Bamerindos corria o risco de fechar as portas e muitas pessoas desempregadas e muitas dívidas que o Bamerindos tinha para com a União não serem saldadas. Então a União acabou aceitando a exigência do HSBC e se submetendo a um tribunal arbitral internacional, porque as vantagens eram muito maiores, né? Lembrando mais uma vez que não eram todas as ações que seriam submetidas ao Tribunal Penal Internacional, eram apenas as ações que envolvessem o patrimônio do HSBC, né? E foi uma coisa que deu muito certo, você sabe, o HSBC permaneceu por praticamente 20 anos no Brasil e depois então o Bradesco comprou, né, fez uma transação enorme, onde o HSBC foi incorporado pelo Bradesco. Então, resumindo, essas são as orientações da nossa aula dessa semana. Um abraço a todos vocês.